Imaginem uma igreja onde membros viviam em imoralidade sexual aberta, onde ricos humilhavam pobres durante a ceia do Senhor, onde brigas e divisões eram constantes e onde os líderes simplesmente toleravam tudo isso. Vocês diriam, isso não é uma igreja, mas era. E não era qualquer igreja, era Corinto, uma das comunidades cristãs mais importantes e influentes do Novo Testamento. Uma igreja plantada pelo próprio apóstolo Paulo, repleta de dons espirituais, milagres e crescimento explosivo. Mas havia algo terrivelmente errado acontecendo por trás das portas fechadas. O que se passava dentro dessa comunidade era tão grave, tão escandaloso, que Paulo precisou intervir como nunca antes havia feito. Ele escreveu cartas duras, confrontou líderes publicamente e chegou ao ponto de dizer que alguns comportamentos ali eram piores do que os dos pagãos. Pior do que os pagãos. Em plena Corinto, a cidade mais libertina do mundo antigo. Hoje, vocês vão descobrir toda a verdade sobre a igreja mais controversa da história cristã. Vamos mergulhar nos bastidores de uma comunidade que tinha tudo para ser perfeita, mas que se tornou um exemplo de como a fé pode ser distorcida quando misturada com orgulho, permissividade e falta de amor genuíno. Vamos revelar os pecados que chocaram até mesmo o apóstolo Paulo. Vamos entender como uma igreja cheia do Espírito Santo conseguiu se tornar um escândalo público. E mais importante, vamos descobrir o que essa história antiga tem a nos ensinar sobre os perigos que enfrentamos hoje. Mas antes de julgarmos Corinto, precisamos entender onde ela nasceu. Porque o ambiente que cercava essa igreja explica muito sobre os problemas que ela desenvolveu. E quando vocês conhecerem a verdadeira Corinto, vão entender por que plantar uma igreja ali foi um dos maiores desafios missionários da história. Preparem-se para uma jornada que vai mudar completamente a forma como vocês veem a igreja primitiva. Corinto não era uma cidade qualquer. Era literalmente a Las Vegas da antiguidade. Um lugar onde o que acontecia em Corinto definitivamente não ficava em Corinto. Estrategicamente localizada entre dois portos importantes, a cidade recebia comerciantes, marinheiros e viajantes de todo o Império Romano. E com eles chegavam todos os vícios, prazeres e tentações imagináveis. Mas o que tornava Corinto verdadeiramente única era como ela transformou o pecado em religião. No topo da cidade, dominando toda a paisagem, erguia-se o majestoso templo de Afrodite, a deusa do amor e da sexualidade. Dentro desse templo, mais de 1000 prostitutas sagradas ofereciam seus serviços religiosos dia e noite. A prostituição não era apenas legal, era considerada um ato de adoração. Imaginem, o que hoje consideramos imoralidade, em Corinto, era devoção espiritual. A riqueza fluía pelas ruas como água. Comerciantes enriqueciam da noite para o dia. Banqueiros acumulavam fortunas colossais e a ostentação era vista como virtude. Quem tinha dinheiro exibia sem pudor. Quem não tinha era desprezado publicamente. A expressão corintianizar se espalhou por todo o Império Romano. Quando alguém dizia que fulano estava corintianizando, todo mundo entendia. A pessoa estava vivendo na mais completa libertinagem. Era sinônimo de embriaguez, promiscuidade e vida desregrada. Dramaturgos da época usavam personagens coríntios como símbolos de corrupção moral. Mas havia algo ainda mais perigoso do que a imoralidade: a filosofia que a sustentava. Os coríntios desenvolveram uma mentalidade de que o corpo e o espírito eram completamente separados. O que eu faço com o meu corpo não afeta minha alma, pensavam. Essa filosofia dualista permitia que pessoas fossem espirituais pela manhã e completamente imorais à noite. Era nesse caldeirão de contradições que Paulo decidiu plantar uma igreja. Imaginem o desafio: pregar santidade numa cidade onde a prostituição era sagrada, ensinar humildade onde a ostentação era virtude, promover unidade numa sociedade construída sobre divisões de classe. Não era apenas desafiador, parecia impossível. Mas Paulo não recuou. Ele passou 18 meses em Corinto, pregando, ensinando e formando uma comunidade cristã que cresceu rapidamente. Centenas se converteram, milagres aconteceram, dons espirituais se manifestaram abundantemente. Por um momento, parecia que o impossível havia acontecido.
Uma igreja santa havia nascido no coração da cidade mais pecaminosa do mundo. Paulo partiu confiante, acreditando que havia deixado para trás uma comunidade madura e estabelecida. Mas ele não imaginava o que estava prestes a descobrir. A igreja de Corinto cresceu de forma espetacular. Em poucos anos, centenas de pessoas haviam se convertido. Os cultos eram repletos de manifestações sobrenaturais, línguas estranhas, profecias, curas milagrosas. Do lado de fora, parecia o modelo, perfeito de avivamento. Mas aparências podem ser terrivelmente enganosas. Paulo começou a receber relatórios perturbadores. Cartas chegavam de Corinto com notícias que o deixavam perplexo. Visitantes traziam histórias que pareciam impossíveis de acreditar. Como uma igreja tão abençoada poderia estar enfrentando problemas tão graves? A resposta estava numa verdade dolorosa. Muitos se converteram, mas não se transformaram. Era como se os coríntios tivessem aceito Jesus como Salvador, mas mantido Corinto como senhor de suas vidas. Eles frequentavam os cultos no domingo e viviam como pagãos durante a semana. Falavam em línguas na igreja e falavam palavrões no trabalho. Haviam mudado de religião, mas não de mentalidade. A filosofia dualista da cidade havia infectado a igreja. Meu espírito pertence a Cristo, mas meu corpo é livre, pensavam. Essa mentalidade perigosa permitia que justificassem qualquer comportamento como liberdade cristã. Era como alguém que muda de casa, mas leva todos os móveis velhos. O endereço havia mudado. Agora eram cristãos. Mas o ambiente interno continuava exatamente o mesmo. Os valores de Corinto, a mentalidade de Corinto, os hábitos de Corinto, tudo permanecia intacto, apenas com uma nova etiqueta religiosa. E o pior, eles estavam orgulhosos disso. Não viam seus comportamentos como problemas a serem resolvidos, mas como evidências de sua maturidade espiritual. Quanto mais liberais eram, mais livres em Cristo se consideravam. Quanto mais permissivos, mais cheios de graça se achavam. Paulo percebeu que havia criado algo monstruoso. Uma igreja carnal disfarçada de espiritual. Era uma comunidade que tinha todos os dons, mas nenhum fruto. Que falava a linguagem dos anjos, mas vivia como demônios. Que conhecia as escrituras, mas ignorava seus princípios. E quando Paulo finalmente descobriu a extensão total dos problemas, as notícias que chegaram até ele eram tão chocantes que ele precisou sentar e processar o que estava ouvindo. Não eram apenas pequenos deslizes ou falhas humanas compreensíveis. Era uma completa inversão de valores que faria qualquer líder espiritual questionar tudo. Porque o que Paulo estava prestes a descobrir era pior do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado em suas outras igrejas. Era uma situação tão grave que exigiria medidas drásticas. E tudo começava com um escândalo sexual que chocou até mesmo os pagãos. Paulo recebe uma carta que mudaria tudo. Não era uma correspondência comum. Era um relatório detalhado sobre escândalos que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. E as primeiras linhas o deixaram em estado de choque. Ouvi dizer que há imoralidade entre vocês, e imoralidade tal que nem mesmo entre os pagãos se vê. Esperem, nem mesmo entre os pagãos? Estamos falando de Corinto, a cidade onde prostituição era religião, onde orgias eram festivais públicos, onde não existia limite moral. E Paulo estava dizendo que a igreja havia ultrapassado até mesmo esses padrões? Como isso era possível? O caso específico era chocante. Um membro da igreja estava vivendo maritalmente com a esposa de seu próprio pai, sua madrasta. Em qualquer cultura da época, isso era considerado incesto. Até mesmo as leis romanas, conhecidas por sua permissividade, proibiam tal relacionamento. Mas o que mais perturbou Paulo não foi o pecado em si, foi a reação da igreja. Eles não estavam envergonhados, não estavam preocupados. Pelo contrário, estavam orgulhosos. Viam aquilo como uma demonstração de sua liberdade cristã e maturidade espiritual. Somos tão livres em Cristo que podemos fazer qualquer coisa. Gabavam-se. Era uma distorção da graça que chegava às raias da blasfêmia. Mas esse era apenas o começo. Outros membros da igreja frequentavam prostitutas regularmente e justificavam suas ações com teologia distorcida. O corpo é para o Senhor. Então posso fazer o que quiser com ele. Haviam transformado a doutrina da liberdade cristã numa licença para pecar. A lógica deles era diabólica em sua simplicidade. Se Cristo nos libertou da lei, então não há mais regras.
Se somos salvos pela graça, então nossas ações não importam. Se Deus perdoa tudo, então podemos fazer tudo. Era uma teologia que faria qualquer demônio sorrir de satisfação. E havia mais. Muito mais. Membros da igreja estavam processando uns aos outros, em tribunais pagãos, expondo as disputas internas da comunidade cristã para escárnio público. Irmãos defraudavam irmãos em negócios, usando a confiança cristã como ferramenta de exploração. A igreja havia se tornado um antro de corrupção disfarçado de santidade. Alguns chegavam aos cultos embriagados. Outros traziam suas amantes para as reuniões. Havia quem usasse os dons espirituais para impressionar mulheres e conseguir favores sexuais. Era uma inversão completa de tudo que Paulo havia ensinado. Mas talvez o mais perturbador de tudo fosse a atitude dos líderes. Eles não apenas toleravam esses comportamentos, os defendiam como sinais de maturidade espiritual avançada. Pregavam que quem se escandalizava com tais coisas era legalista e imaturo na fé. Haviam criado uma cultura onde o pecado era celebrado e a santidade era ridicularizada. Paulo percebeu que estava diante de algo sem precedentes. Não era uma igreja com problemas, era uma igreja que havia transformado os problemas em doutrina. Não eram cristãos que ocasionalmente pecavam, eram pecadores que ocasionalmente se reuniam em nome de Cristo. E o pior estava ainda por vir. Porque se a imoralidade sexual já era chocante, os problemas relacionais dentro da igreja revelariam uma podridão ainda mais profunda. Uma comunidade onde o amor havia sido substituído por algo muito mais sombrio. Era uma igreja onde até mesmo o ódio havia se tornado espiritual. Mas a imoralidade sexual era apenas a ponta do iceberg. Por baixo da superfície, Paulo descobriu algo ainda mais destrutivo. Uma igreja completamente fragmentada por rivalidades que fariam torcidas organizadas parecerem pacíficas. A igreja estava dividida em facções que se odiavam mutuamente. "Eu sou de Paulo", gritavam uns. "Eu sou de Apolo", revidavam outros. "Eu sou de Pedro", declaravam um terceiro grupo. E o mais irônico de todos: "Eu sou de Cristo", como se até mesmo seguir Jesus fosse motivo de superioridade espiritual. Era como se cada pregador tivesse sua própria torcida organizada. Imaginem uma igreja onde diferentes grupos usam camisetas de seus líderes favoritos, onde cada facção tem seus próprios cânticos de guerra, onde os cultos se transformam em campos de batalha ideológicos. Era exatamente isso que estava acontecendo em Corinto. Mas a raiz do problema era ainda mais profunda. Orgulho espiritual descontrolado. Alguns membros se consideravam supercristãos, porque falavam em línguas. Olhavam com desdém para quem não tinha esse dom, tratando-os como crentes de segunda classe. Outros se gabavam de suas revelações especiais, como se tivessem acesso exclusivo aos segredos de Deus. Era uma competição espiritual, onde todos queriam ser o mais ungido. Os cultos haviam se tornado espetáculos de exibicionismo religioso. Pessoas interrompiam umas às outras para demonstrar seus dons. Múltiplas línguas eram faladas simultaneamente, criando uma cacofonia que mais confundia do que edificava. Profecias eram dadas em sequência, cada uma tentando superar a anterior em dramaticidade. Paulo chamou isso de confusão. E Deus não é Deus de confusão. A ironia era devastadora. Uma igreja rica em dons sobrenaturais, mas completamente pobre em amor natural. Tinham poder para operar milagres, mas não conseguiam se cumprimentar com sinceridade. Falavam a linguagem dos anjos, mas não sabiam conversar como seres humanos. Era espiritualidade sem relacionamento, poder sem caráter. As mulheres haviam se rebelado contra qualquer forma de ordem, transformando os cultos em debates feministas avant la lettre. Os homens competiam para ver quem tinha mais autoridade espiritual. Os jovens desrespeitavam os mais velhos em nome da liberdade em Cristo. A igreja havia se tornado um laboratório de anarquia espiritual. Cada pessoa fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, justificando qualquer comportamento como direção do espírito. Não havia liderança respeitada, não havia ordem estabelecida, não havia unidade de propósito. E Paulo percebeu algo aterrorizante. Eles estavam orgulhosos dessa confusão. Viam o caos como evidência de sua espiritualidade avançada. Quanto mais desordem, mais livres se consideravam. Quanto mais divisão, mais diversos nos dons se achavam.
haviam transformado a bagunça em teologia. Mas o golpe final estava reservado para o momento mais sagrado da vida cristã. Porque se eles conseguiram corromper a adoração, o que fariam com a ceia do Senhor? A resposta revelaria o quão profundamente a podridão havia penetrado no coração da igreja. Era um sacrilégio que faria os próprios demônios recuarem de horror. A ceia do Senhor. O momento mais sagrado, mais solene, mais unificador da vida cristã primitiva. Um memorial da morte de Cristo que deveria aproximar os irmãos em amor e humildade. Em Corinto, havia se tornado uma festa particular dos ricos. A situação era tão absurda que chegava a ser cômica, se não fosse trágica. Os membros mais abastados da igreja chegavam cedo às reuniões, trazendo suas comidas gourmet e vinhos importados. Montavam verdadeiros banquetes privados dentro do próprio templo. E então começava o espetáculo da desigualdade. Enquanto os ricos se banqueteavam com carnes nobres, pães refinados e vinhos caros, os membros pobres, escravos e trabalhadores braçais, chegavam tarde do trabalho para encontrar apenas migalhas, literalmente migalhas. Mas o pior não era a falta de comida, era a humilhação deliberada. Os ricos não apenas comiam melhor, eles faziam questão de exibir sua superioridade. Reclinavam-se em sofás confortáveis, enquanto os pobres ficavam em pé. Usavam taças de ouro, enquanto os necessitados bebiam em recipientes de barro. Era uma demonstração cruel de poder social dentro da casa de Deus. E muitos chegavam completamente embriagados. A ceia do Senhor havia se transformado numa festa de bebedeira, onde alguns membros mal conseguiam ficar em pé. Eles tropeçavam durante as orações, riam durante os momentos solenes e transformavam o memorial da crucificação numa comédia grotesca. Imaginem a cena: pobres com fome assistindo ricos bêbados, celebrando a morte de Cristo. Era a antítese completa do que Jesus havia estabelecido. Ele partiu o pão para mostrar unidade. Eles o usavam para demonstrar divisão. Ele ofereceu o cálice como símbolo de igualdade. Eles o transformaram em instrumento de humilhação. Paulo ficou indignado como raramente ficara em toda a sua carreira apostólica. Vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Escreveu com uma fúria controlada que transpirava através das palavras. Não tem casas onde possam comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar os que nada têm? Era o oposto completo de tudo que Jesus havia ensinado. O mestre havia lavado os pés dos discípulos para ensinar serviço. Eles usavam a ceia para exigir ser servidos. Jesus havia dito: "O maior entre vocês seja como o menor." Eles faziam questão de mostrar quem era o maior. A mesa que deveria unir estava dividindo. O memorial do amor estava gerando ódio. E o mais chocante, eles não viam problema algum nisso. Consideravam normal, natural, até mesmo apropriado que os ricos tivessem privilégios especiais na igreja. Afinal, não eram eles que sustentavam financeiramente a comunidade? Era uma mentalidade que transformava a graça em mercadoria. Paulo percebeu que estava diante do colapso total dos valores cristãos. Não era apenas uma questão de comportamento inadequado, era uma inversão completa da essência do evangelho. A igreja havia se tornado exatamente aquilo que Jesus veio destruir: um sistema de privilégios baseado em status social. E foi aqui que Paulo tomou a decisão mais drástica de sua carreira. Ele não podia mais ser diplomático. Não podia mais ser gentil. A situação exigia medidas extremas, palavras que cortariam como espada e confrontariam a hipocrisia de frente. Era hora de uma das advertências mais duras do Novo Testamento. Paulo não abandonou Corinto. Ele poderia ter desistido, declarado à igreja um caso perdido, partido para plantar outras comunidades. Mas não foi isso que ele fez. Ele a confrontou com amor. A primeira carta aos Coríntios não é um documento de condenação. É uma carta de correção paternal. Paulo escreve como um pai que ama demais seus filhos para deixá-los se destruir. Não escrevo estas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. Era amor que se recusava a ser permissivo. Paulo entendeu algo que muitos líderes hoje não compreendem. Verdadeiro amor, às vezes precisa doer para curar. Às vezes precisa confrontar para libertar. Às vezes precisa dizer não para proteger.
E ele começou atacando o problema central, a distorção da graça. Vocês se gloriam na sua liberdade? Paulo questiona com ironia cortante. Não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ele estava dizendo: o pecado tolerado não fica isolado. Ele contamina tudo ao redor. Sobre a imoralidade sexual, Paulo foi direto ao ponto. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem se entrega à imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. Não havia espaço para interpretações criativas ou justificativas teológicas. Sobre as divisões, ele apelou para a unidade fundamental. Rogo-lhes, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Sobre a ceia, ele relembrou o verdadeiro significado. Paulo recontou toda a instituição da ceia do Senhor, palavra por palavra, como Jesus havia estabelecido. Depois advertiu: portanto, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas Paulo não apenas disse parem, ele mostrou como viver. Para cada correção, ele ofereceu uma alternativa melhor. Em vez de imoralidade, pureza. Em vez de divisão, unidade. Em vez de orgulho, humildade. Em vez de confusão, ordem. Era um manual completo de transformação espiritual. E então ele escreveu o capítulo mais famoso sobre amor da história. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tenha amor, sou como o metal que soa, ou como o símbolo que retine. Era um golpe direto no orgulho espiritual dos coríntios. Todos os seus dons não valiam nada sem amor. Paulo estava redefinindo completamente o que significa ser espiritual. Não era quem falava em línguas mais alto, quem tinha mais revelações, quem demonstrava mais poder. Era quem amava mais genuinamente, quem servia mais humildemente, quem vivia mais santamente. A mensagem era revolucionária. Graça não é permissão para continuar no erro, é poder para sair dele. Liberdade cristã não é ausência de limites, é capacidade de escolher o que é certo. Maturidade espiritual não se mede por dons, mas por frutos. E algo extraordinário começou a acontecer. A carta funcionou. E funcionou de uma forma que nem mesmo Paulo esperava. 2 Coríntios nos revela uma igreja completamente transformada. Meses depois de enviar aquela correção dura, Paulo escreve com o coração transbordando de alegria. Que tristeza, segundo Deus, vocês demonstraram. Que zelo, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de fazer justiça. Eles não apenas pararam com os pecados. Eles desenvolveram ódio santo contra eles. A igreja que antes celebrava a imoralidade, agora sentia nojo dela. Os membros que antes se gabavam de sua liberdade, agora tremiam diante da santidade de Deus. Era uma transformação de 180 graus, que deixou até mesmo Paulo impressionado. Mas o que realmente havia mudado? Não foram apenas os comportamentos externos. O coração da igreja havia sido renovado. Eles finalmente entenderam que conversão sem transformação é apenas religião vazia, que fé sem santidade é apenas superstição sofisticada. A verdadeira mudança começou quando eles pararam de justificar e começaram a se arrepender. Em vez de encontrar desculpas teológicas para seus pecados, começaram a chamá-los pelo nome, verdadeiro. Em vez de racionalizar suas falhas, começaram a confessá-las abertamente. Era humildade genuína, substituindo o orgulho espiritual. Eles descobriram que liberdade real não é poder fazer qualquer coisa, é ter poder para fazer a coisa certa. Liberdade cristã não é ausência de limites, é capacidade de escolher os limites corretos. Não é permissão para pecar, é poder para vencer o pecado. A igreja aprendeu a diferença entre graça barata e graça verdadeira. Graça barata diz: Deus perdoa tudo, então continue fazendo tudo. Graça verdadeira diz: Deus perdoa tudo, então você pode parar de fazer tudo. Uma encoraja o pecado, a outra o destrói. E algo ainda mais profundo aconteceu. Eles começaram a se amar de verdade. As divisões se curaram. Os ricos começaram a cuidar dos pobres. Os que tinham dons espirituais os usaram para edificar, não para se exibir.
A igreja se tornou uma família genuína, não apenas uma organização religiosa. Paulo viu algo que todo líder sonha ver: arrependimento que produz transformação duradoura. Não era apenas remorso temporário ou vergonha passageira. Era mudança de mente que resultou em mudança de vida. Era conversão do coração que se manifestou em conversão de comportamento. A lição de Corinto estava completa. Uma igreja pode ter todos os dons e ainda estar espiritualmente morta. Pode ter crescimento numérico e ainda estar em decadência moral. Pode ter sucesso aparente e ainda estar falhando, miseravelmente. Mas também pode se arrepender, se transformar e se tornar exemplo para o mundo. Corinto provou que não existe igreja irreversível, não existe comunidade irrecuperável, não existe situação impossível para a graça de Deus. Mesmo a igreja mais problemática pode se tornar a mais poderosa. Mas Corinto não é apenas uma história antiga. É um espelho que reflete realidades muito atuais, desafios muito presentes, tentações muito familiares. E as lições que ela nos ensina são mais relevantes hoje do que nunca, porque o espírito de Corinto nunca realmente morreu. Se vocês acham que Corinto é apenas uma história antiga, olhem ao redor. O espírito de Corinto está vivo e operante em muitas igrejas hoje. Quantas comunidades conhecemos onde a liberdade cristã virou licença para viver como o mundo? Igrejas onde membros vivem em pecado aberto, mas continuam servindo na liderança porque Deus olha o coração. Onde pastores pregam santidade no púlpito e vivem mundanismo em casa. Onde a graça se tornou desculpa para não mudar. É Corinto com roupagem moderna. Vemos isso nas igrejas onde ricos são tratados como VIPs, enquanto pobres são ignorados. Onde quem dá mais dízimo tem mais voz nas decisões. Onde o evangelho da prosperidade transformou templos em clubes exclusivos para a elite financeira. A ceia do Senhor Coríntia continua acontecendo. E que dizer das divisões? Eu sou do pastor fulano. Eu sou da denominação tal. Eu sou do movimento assim. As facções mudaram de nome, mas a mentalidade tribal permanece a mesma. Cada grupo se considera mais espiritual que o outro. As redes sociais se tornaram o novo templo de Afrodite para muitos cristãos. Pastores disputando seguidores como influencers. Membros exibindo sua espiritualidade em posts cuidadosamente editados. Igrejas competindo para ver quem tem mais visualizações, mais curtidas, mais engajamento. É o orgulho espiritual coríntio na era digital. Quantas vezes vemos líderes usando dons espirituais para impressionar em vez de edificar? Cultos que parecem shows de talentos religiosos, onde cada um tenta superar o outro em unção. Profecias dramáticas que mais confundem do que orientam. Paulo chamaria isso de confusão. E Deus não mudou. E a permissividade? Igrejas que não disciplinam mais porque não podemos julgar. Que toleram qualquer comportamento porque só Deus pode condenar. Que transformaram amor em omissão e graça, em negligência pastoral. É a mesma mentalidade que destruiu Corinto. Mas talvez o paralelo mais assustador seja a capacidade de justificar espiritualmente qualquer coisa. Deus me revelou que posso fazer isso. O Espírito me liberou para aquilo. Estou numa nova temporada onde as regras antigas não se aplicam. São as mesmas desculpas que os coríntios usavam há 2000 anos. A pergunta que não quer calar é: será que nós, como igreja moderna, não estamos repetindo exatamente os mesmos erros? Será que nossa maturidade espiritual não é apenas orgulho disfarçado? Será que nossa liberdade em Cristo não virou libertinagem cristã? É hora de um autoexame doloroso, mas necessário. Olhem para suas igrejas, suas lideranças, suas próprias vidas. Onde vocês veem o espírito de Corinto operando? Onde a graça virou desculpa? Onde o amor virou permissividade? Onde a liberdade virou licenciosidade? Porque reconhecer o problema é o primeiro passo para a solução. Corinto nos ensina que é possível estar cheio de dons e vazio de caráter. Possível ter muito conhecimento bíblico e pouca transformação pessoal. Possível frequentar a igreja religiosamente e viver secularmente. Mas também nos ensina que a transformação é sempre possível. Se uma igreja tão problemática quanto Corinto pôde se arrepender e mudar, qualquer igreja pode. Se cristãos tão carnais puderam se tornar espirituais, qualquer cristão pode. A questão não é se podemos mudar, é se queremos mudar.
A história de Corinto não termina com condenação, termina com esperança. E as lições que ela nos deixa são um mapa para evitarmos os mesmos erros e alcançarmos a mesma transformação. Primeira lição: graça verdadeira transforma, não tolera. Se sua compreensão da graça de Deus está te deixando mais confortável com o pecado, você entendeu errado. Graça genuína produz arrependimento, santidade, transformação. Ela não diz, continue como está. Ela diz, você pode ser diferente. Segunda lição: liberdade cristã tem limites bíblicos. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém, Paulo ensinou. Liberdade em Cristo não é anarquia espiritual. É capacidade de escolher o que edifica, o que honra a Deus, o que abençoa o próximo. Terceira lição: dons sem amor são barulho sem sentido. Você pode falar em línguas, profetizar, operar milagres, ter conhecimento teológico profundo, mas se não ama genuinamente, é apenas ruído religioso. O amor é a evidência, suprema da maturidade espiritual. Quarta lição: a igreja deve ser contracultural, não subcultural. Corinto tentou adaptar o evangelho à cultura local e perdeu sua identidade. A igreja deve influenciar a sociedade, não ser influenciada por ela. Deve ser sal e luz, não camaleão espiritual. Quinta lição: liderança amorosa inclui correção corajosa. Paulo confrontou Corinto porque a amava. Líderes que nunca corrigem, nunca disciplinam, nunca dizem não, não são amorosos, são negligentes. Amor verdadeiro às vezes precisa doer para curar. Sexta lição: unidade não significa uniformidade. A igreja pode ter diversidade de dons, personalidades, backgrounds, mas deve ter unidade de propósito, valores e direção. Diferenças enriquecem, divisões destroem. Sétima lição: transformação é possível para qualquer igreja. Não importa quão problemática seja a sua comunidade, quão carnais sejam os membros, quão complicada seja a situação. Se Corinto pôde mudar, qualquer igreja pode. A graça de Deus não tem limites. A pergunta final que Corinto nos deixa é pessoal e urgente. Que tipo de cristão você quer ser? Aquele que usa a graça como desculpa ou como poder? Que vê a liberdade como licença ou como responsabilidade? Que busca dons para se exibir ou para servir? Que tipo de igreja você quer fazer parte? Uma que tolera tudo em nome do amor ou que confronta com amor? Que se adapta ao mundo ou que transforma o mundo? Que celebra a mediocridade ou que busca a excelência espiritual? Corinto nos ensina que temos escolha. Podemos ser uma igreja carnal disfarçada de espiritual ou uma igreja verdadeiramente transformada. Podemos usar nossa liberdade para pecar ou para servir. Podemos buscar nossos interesses ou os interesses de Cristo. A decisão é nossa. As consequências também. Mas há uma promessa maravilhosa. Se escolhermos o caminho da transformação, se nos arrependermos como Corinto se arrependeu, se permitirmos que a graça nos mude de dentro para fora, descobriremos que vale a pena ser diferente. Vale a pena nadar contra a corrente. Vale a pena ser santo num mundo profano. Vale a pena ser igreja de verdade, não apenas de aparência. Porque no final, Corinto não é apenas uma história sobre uma igreja antiga. É uma história sobre nós, sobre nossas escolhas, sobre nosso destino, sobre a diferença entre religião e transformação, entre aparência e realidade, entre ser chamado de cristão e realmente ser cristão. A pergunta que fica é: que final você quer para a sua história?